Serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento. Por que é que você não entrega agora a sua vida a Jesus? Por que é que você não deixa Jesus conduzir a sua vida? Dê a Jesus o primeiro lugar. Dê a Jesus o seu coração. A brisa sussurra, eu sei que ali a voz de Deus está. Tantas vezes sentimos nossa fé expirando e nossas forças se perdem ao sabor do vento. Então, sem rumo, vagamos por qualquer caminho, sem razão nem direção. Deus nos guia de volta ao caminho certo e nos dá forças, dizendo que venceu o mundo, nos dá vitória e contra o mal. Prazeres temporários em vão, sem fundamento, recebem luvas
alma. Não precisamos viver se não fizermos diferença aqui no mundo hostil. Mas é preciso falar do amor de Deus ao mundo, pois há pessoas carentes de razões pra vida. Em Hebreus 13:8, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Das muitas atividades do ministério, algumas são bastante desgastantes. Atender uma família onde há uma pessoa muito enferma, atender a um funeral. Há outras atividades que são gostosas, como fazer apresentação de bebê, batismo, casamento e algumas outras coisas. Mas tem uma atividade que é terrivelmente desgastante e a maioria dos pastores não tem muito interesse, não tem muito prazer em exercer a tal atividade. Trata-se
do momento quando uma pessoa está possessa. O assunto de possessão demoníaca arrepia as pessoas, cria um clima de tensão, o ambiente, o ar fica tenso, carregado, e muitas vezes o pastor que atende a um de seus membros que sofre de possessão demoníaca, ele fica prostrado, quase que doente. No meu ministério de 20 anos, eu tenho atendido a alguns casos, e eu tenho que confessar aqui publicamente a vocês que estão aqui na igreja, a vocês que estão aí no auditório, e a vocês que estão vendo pela televisão, que não é a coisa que eu mais gosto de fazer. E alguns casos foram muito marcantes no meu ministério. Eu me lembro de um momento quando estava no meu primeiro distrito pastoral. E aos alunos de teologia que estão aqui, quando terminamos o curso e recebemos um certificado, nós saímos daqui com muita energia, com muita disposição, com muita coragem, com o desejo de fazer o melhor. E de repente nos deparamos com algumas coisas para as quais nos sentimos totalmente despreparados. E unicamente só, uma vida de profundo relacionamento com Jesus pode nos ajudar a suportar momentos como este que eu estou mencionando. Cosmópolis, uma cidade próxima daqui, não era do meu distrito, mas uma senhora ficou possessa em Cosmópolis. Uma irmã dela residia em Leme, e então procurou a igreja em Leme. E o ancião da igreja me procurou na sede do distrito em Araras, e eu não estava em casa. Eu estava fazendo uma campanha de donativos, que é chamada de campanha da recolta, na cidade de Conchal. O ancião me encontrou junto com a sua esposa, e nós fomos para lá, Cosmópolis. Mal havíamos entrado na rodovia, e eu disse: irmão Oswaldo, vá com cuidado, porque o diabo já sabe que estamos indo lá. Ele pode tentar aprontar alguma coisa conosco. Menos de 5 minutos depois, um caminhão, que não sei por que razão, a não ser pelos olhos da fé, dá para ver a razão, veio em cima de nós. O irmão Oswaldo tirou o seu carro para o acostamento e finalmente para o meio do mato. Felizmente não nos aconteceu nada. E quando lá chegamos, uma jovem senhora de pequena estatura, franzina, estava fazendo tanta confusão que parecia um exército inteiro. Nós começamos a orar. O irmão Oswaldo sentou de um lado dela, a irmã Rosa do outro, e eu ali à frente, com a minha velha Bíblia na mão, aberta, lendo textos da palavra de Deus. E num momento, ela ficou tremendamente possuída e conseguiu arrastar os 2 irmãos que a seguravam e veio para cima de mim. E naquela hora, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, disse: até aqui e não mais. E depois de uma oração que os irmãos fizeram, e eu também, o diabo a deixou. Jesus é o vencedor mesmo quando o diabo pega uma pessoa. Você crê nisso? Jesus é o Senhor. Na nossa cabeça uma porção de coisas que são conflitantes. Por exemplo, nós olhamos para Deus e o vemos como um juiz tirano, implacável, que está sempre pronto a arrancar do bolso um cartão vermelho e nos colocar para fora do jogo. Nós vemos a Jesus como um Deus que chora e que vive chorando. Jesus é um Deus de alegria também. Não é só o homem de lágrimas, o homem do sofrimento. Jesus esteve em festas. Jesus quer que tenhamos alegria, quer que tenhamos prazer. Às vezes nós achamos que o conflito entre o bem e o mal está dividido 50% de peso para o lado do bem e 50% de peso para o lado do mal. E é errado. E às vezes até nós achamos que o mal é muito mais forte do que o bem. Precisamos tirar essas coisas erradas da cabeça. Deus é vencedor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Depois a associação me mandou para um outro distrito. E como ficaram sabendo lá que Deus tinha feito um milagre expulsando um demônio através de uma prece que fizemos, nos levaram para um outro lugar. Pastor, vem aqui orar. E eu não queria ir. Não gosto de fazer isso. Gosto de orar, mas isso me cansa.
Orar por uma pessoa possessa é desgastante. E eu prefiro fazer outras coisas, mas quando necessário, faço isso também, porque Jesus é o Senhor. E eu trabalho para Ele. Ele é o poderoso e não o diabo. E fomos para lá, levamos o nosso coral para fazer um programa especial na igreja. Era uma igreja grande, uns 450 membros mais ou menos. Mal tínhamos chegado na igreja, a moça estava tomada lá nos fundos, numa sala da escola. E quando me levaram para lá, antes de eu chegar no lugar onde ela estava, o diabo já havia falado a meu respeito. Queria me matar. Não deixe esse pastor entrar aqui que eu vou matá-lo. E aí vem um daqueles irmãos bondosos: pastor, não entra lá não que o diabo vai lhe matar. Não vai. Não vai, porque Jesus é muito mais forte do que o diabo. Jesus é o Senhor. E nós entramos lá. E depois de muita oração, cânticos, voltamos para a igreja. E os irmãos acharam que ela já estava bem e a trouxeram para a igreja. E de repente eu descobri que a colocaram do meu lado ali. E eu fiquei preocupado. A minha esposa estava sentada num dos bancos assim, bem da frente. E ela disse que percebia quando aquela jovem levantava a sua mão na direção do meu pescoço, querendo fazer com que o ar da minha vida fosse embora. E enquanto o coral estava cantando, nós estávamos orando, houve um barulho tão grande, um vento tão forte. Jesus venceu mais uma vez. Amém? Jesus venceu a Satanás lá no deserto. Está escrito. E se você quiser vencer a Satanás, olhe para o exemplo de Jesus. Ele o enfrentou com o poder da palavra. Enfrente-o com a palavra. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus o enfrentou e o venceu. Mas não foi só lá no deserto. Jesus o enfrentou e o venceu na cruz. Jesus o venceu na sepultura. Mas a minha pergunta hoje é: Jesus já venceu a Satanás dentro do seu coração? Jesus já venceu a Satanás dentro da sua mente? E se você quiser saber uma grande verdade, anote esta: a mente é o centro onde se trava o grande conflito entre Cristo e Satanás. E se você quiser, Jesus vence por você, em você. Amém? Pegue a sua Bíblia. Jesus é o Senhor. Muitas vezes nós temos conflitos. Nós não acreditamos naquilo que a Bíblia diz. Muitas vezes não acreditamos naquilo que o Senhor manda dizer. E na Bíblia há uma história de um homem que também não acreditava muito. Está em João, no capítulo 20, e eu vou ler dos versos 24 até o 29. João, capítulo 20. Antes de ler o texto, eu peço a você que está aqui, a você que está assistindo pelo telão, a você que está na televisão, para que juntos inclinemos a cabeça e vamos pedir que Deus, mais uma vez, ilumine esse texto, abençoe o nosso estudo. Querido Pai, ao abrir o teu livro, reconhecendo que Jesus é o Senhor, permita que o Espírito de Deus trabalhe em nosso coração. E que na nossa vida não tenhamos apenas um Salvador, mas que tenhamos também um Senhor. Alguém que diga o que fazer, o que não fazer. Alguém que nos conduza pela mão. Alguém que nos leve para o lar, a despeito das investidas cruéis de Satanás. Nós oramos confiantes e agradecidos, e o fazemos em Jesus, o Senhor. Amém. Diz assim: ora, Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Então os discípulos lhe contaram: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, não puser ali o meu dedo, se não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Passaram-se 8 dias. E então, outra vez estavam reunidos os discípulos no mesmo lugar. E agora Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E imediatamente falou com Tomé e disse: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe aqui no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E então Jesus lhe disse: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram.
Senhor meu e Deus meu. Quando Jesus foi crucificado, ele o foi entre dois ladrões. Um ladrão que é chamado de o bom ladrão, e eu não concordo com isso, porque o bom ladrão é o que rouba bem, e eu prefiro chamá-lo de o ladrão arrependido. Do outro lado, o ladrão que não se arrependeu, coração duro, como muitos que vivem nos nossos dias, corações empedernidos. Mas naqueles dois ladrões estavam representados todos os seres humanos, inclusive os religiosos. De um lado, um ladrão queria um Salvador e disse assim para o Senhor: se tu és o Cristo, desça daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Um Salvador. Muitas igrejas por aí, muitas pessoas por aí estão procurando apenas e tão somente um Salvador. Não querem um Senhor, querem apenas alguém que os liberte dos problemas, das culpas, das decepções e das tristezas desta vida. Mas Jesus não é apenas o Salvador. Do outro lado estava o ladrão que se arrependeu. Primeiro, ele criticou o seu colega de martírio. Você nem estando sob tal circunstância toma juízo? Nós, na verdade, estamos morrendo aqui porque merecemos, mas este homem, ele não fez nenhum mal. E virando para Jesus, num gesto de amor, de carinho e devoção, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão arrependido, ele representava a você e a mim, que aceitamos a Jesus não apenas como Salvador, aquele que nos limpa de todo pecado, mas que aceitamos a Jesus também como Senhor da nossa vida. E olha, se você quiser saber uma coisa, não dá para ir para o céu tendo apenas um Salvador. É preciso que o Salvador seja também o seu Senhor. Amém? Essa é a história daquele homem que era de pequena estatura. Era um homem que tinha um apelido Dídimo, que significa gêmeo ou pequeno. Mas a despeito de ser pequeno, aquele homem fez uma das maiores declarações do Novo Testamento: Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, meu Senhor e meu Deus. Olha, quando você estiver enfrentando uma dificuldade grande eu disse, busque o Senhor. Mas se você estiver enfrentando uma dificuldade pequena, busque o Senhor também. E se não estiver enfrentando dificuldade alguma, ou dificuldade nenhuma, busque ao Senhor, porque Ele é o Senhor da sua vida. Nos enganamos quando achamos que Deus está disponível somente na hora em que estamos com problemas. Deus quer participar das pequenas decisões da nossa vida. Jesus quer participar dos pequenos detalhes, como ir a um supermercado e saber que marca de produto comprar, quando ir comprar uma roupa, quando encontrar o namorado, a namorada, quando se planeja ter um filho, fazer um curso, uma profissão, salvação, qualquer coisa. Temos que compartilhar as coisas da nossa vida, pequenas ou grandes, com o Senhor, porque Jesus não é apenas o Salvador. Eu tenho muitas histórias do poder de Jesus. Esses dias atrás eu estive em Porto Alegre. E lá eu me encontrei com um líder regional da Juventude Adventista, um rapaz chamado Jader. É um bom menino. Teve uma porção de problemas. Mas um dia alguém o encontrou mergulhado nos piores problemas dessa vida aqui. E o chamou. E esse alguém lhe disse: olha, Jesus tem poder para ajudar você, porque Jesus é o Senhor. Mas será que ainda tem solução? Tem solução. Hoje o Jader lidera a juventude em vários distritos, lá na grande Porto Alegre, porque Jesus tem poder. Mas eu tenho uma história para contar para vocês hoje, e eu vou pedir a vocês para não temerem. As histórias, elas são contadas para mostrarem o poder de Deus. Talvez teríamos um outro jeito, uma outra maneira de demonstrar o poder de Deus. Mas hoje de manhã eu quero demonstrar o poder de Deus na vida, mesmo de pessoas que estão tremendamente envolvidas com o diabo, para mostrar que mesmo que as pessoas estejam agarradas, enlaçadas por Lúcifer, por Satanás, ainda assim Jesus as pode libertar. Amém? Era um garoto de 12 anos chamado Cristiano. O Cristiano começou a usar drogas.
usou todos os tipos de drogas, inclusive cocaína e muita. Quando tinha 15 anos, foi para o Rio de Janeiro e com um primo ele foi assistir a uma sessão destas sessões que se fazem em muitos lugares por aí. E lá naquela sessão ele recebeu um recado. E ele aceitou aquele recado e voltando para sua terra, a Bahia, que dizem que é a Bahia de Todos os Santos, mas acho que é a Bahia de alguma outra coisa, ele foi procurar e seguir a orientação que havia recebido no Rio de Janeiro. E lá encontrou uma senhora velhinha de 90 anos, que sempre esteve envolvida com o candomblé, com a magia negra e com esses tipos de rituais afro-brasileiros. Ela lhe deu uma instrução. Ela disse: você deve construir um santuário que tenha a medida de 2 metros por 3 metros, 2 por 3. E lá dentro você tem que ficar 60 noites cultuando, e eu vou lhe ensinar tudo, e você vai receber algumas coisas. E ele obedeceu. 60 noites cultuando sozinho dentro daquele santuário, entre aspas. Uma noite, ele descobriu que não estava sozinho, embora as portas todas estivessem trancadas. Descobriu que havia alguém que estava ali do seu lado. E quando levantou a cabeça, que estava colocada bem no solo, ele percebeu que quem estava ali era Lúcifer, personificado. Ele fez a maior de todas as propostas que ele tem para fazer aos seres humanos. Quer ter tudo na vida? Quer ser como um filho para mim? Faça um pacto de sangue. Deu todas as explicações. E o interessante é que aquele garoto de 15 para 16 anos descobriu que aquela conversa era algo gostoso. Ele não ficou impressionado como alguns de nós ficamos impressionados quando fala em diabo. Dava impressão para ele, a impressão de que era o próprio Jesus falando com ele, o Salvador falando com ele, e dizendo para ele: olha, se você aceitar o meu projeto, você será reverenciado por todos os santos, você será tratado como meu filho, e até os maiores pais de santos aqui da Bahia vão se ajoelhar diante de você, até os próprios demônios vão se ajoelhar diante de você, porque você será meu filho, eu quero adotar você. E ele aceitou e fez o pacto de sangue dentro ali daquele templo, daquele cubículo com o diabo. As coisas começaram a ficar incrivelmente fáceis para ele. E ele me contando, eu fico até impressionado, arrepiado, e tem algumas coisas que eu não posso falar para vocês aqui, muito menos ao vivo para a televisão, mas coisas impressionantes, como por exemplo, andando na rua, vê uma garota bonita. Que era aquela garota? O pai dele, o Lúcifer, lhe dava todos os dados, os nomes, o que aquela garota gostava, o que não gostava. Meia hora depois estavam juntos. Queria comprar um carro. Num instante o carro vinha para a mão dele. E para vocês entenderem bem toda a situação, ele construiu, num período de aproximadamente 1 ano, o maior templo dedicado a Lúcifer, com mais de 3.000 metros quadrados. Pessoas importantes do nosso país estiveram com ele. E por uma questão muito própria, eu não posso aqui declinar nomes, porque eu feriria alguns problemas da nossa Constituição, porque tem gente envolvida, gente até do governo. Um dia, depois de toda essa adoração a Satanás, Cristiano tinha um irmão adventista do 7º dia, um cristão. Foi passar uns dias em casa, porque os pais viviam separados, longe, e esse irmão disse: vamos à igreja comigo hoje? É o dia das mães amanhã e o grupo Armos vai fazer uma apresentação só para as mães, vamos me acompanhar? O irmão cantava no grupo e ele foi. Gostou tanto do programa, o grupo o convidou para sair à noite e fazer umas músicas, fazer uma serenata para algumas mães especiais, e ele foi junto. Foi tão bem tratado, com tanto carinho, que dava a impressão que ele era um filho que há muitos anos
Estava longe da família e agora a família o recebia depois de longos anos distante. Aquilo ficou na cabeça dele. Os dias foram se passando. Um dia ele resolveu dar um tempo ao seu pai, Lúcifer, e disse: eu vou ter que sair aqui da Bahia, eu tenho que ir para o interior, passar férias com a minha família. E o pai disse: não vá. Não vá, eu não quero que você vá. Está se aproximando o dia de São João. É um dia muito importante para mim, eu tenho trabalho para você. E ele desobedeceu e foi. Por uns 8 a 15 dias não conseguiu restartar o contato com Lúcifer. Voltou para a Bahia, procurou os búzios e tantas outras coisas, e finalmente descobriu que o diabo estava muito aborrecido com ele porque ele não estava obedecendo. Então, mais uma vez, Lúcifer, personificado, apareceu e disse: antes de eu matar você, eu vou judiar muito de alguém da sua família. E sem nenhuma razão, naquela mesma noite, a mãe foi internada num hospital e passou 28 dias na UTI, entre a vida e a morte, e ninguém sabia o que a mãe tinha. Ele, num desespero tão grande, procurou o seu irmão cristão e disse: irmão, eu estou mal, eu estou com um problema. E o irmão, parece que inspirado por Deus, disse: olha, eu não sei em que estágio você vive, eu não sei qual é a sua esfera, mas eu sei de uma coisa: independente de onde você está, Jesus tem poder de tirar você. Amém? Ele acreditou naquilo e começou a se afastar, e foi se afastando. Começou a ir para a igreja e foi indo para a igreja. Eu vou encurtar porque é uma história longa, mas 6 vezes ele já sofreu atentado. 3 vezes com balas, com tiros. Uma vez, um indivíduo que ele entende que foi um enviado de Satanás jogou o ônibus em cima do seu carro, passando em cima do carro completamente. Ficou preso mais de 1 hora nas ferragens do carro. E o cidadão que estava pilotando o ônibus desceu e, falando a linguagem que eles falam nesses terreiros, ele dizia: não morreu ainda por quê? Não morreu ainda por quê? E 1 hora depois ele foi tirado de dentro do carro. Deus o poupou, nem um arranhão. Nem um arranhão. Irmãos, o cristiano hoje é um adventista do 7º dia, é um cristão. Mas o cristiano hoje trabalha numa das associações da igreja. Ele é obreiro da associação Bahia Sul. E mais, para provar isso aqui, o cristiano está aqui. Eu peço ao cristiano que venha aqui, cristiano, porque agora não é mais um filho de Lúcifer, agora é um filho do Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e em todos os lugares. Porque Jesus, conforme declarou Tomé, é o meu Senhor. Jesus é o meu Deus. Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Bem-vindo aqui ao IAE. Prazer ter você aqui, mesmo com essa emoção nos olhos aí. Todas as vezes a gente tenta não chorar, mas é difícil, muito difícil. Imaginar que talvez hoje já tivesse, provavelmente já tivesse morto, e acima de tudo, morto espiritualmente. Nós queremos saber aqui, o povo que está aqui no colégio, na igreja, também o pessoal que está assistindo lá pelo telão e o pessoal da televisão. Você viu aquele que foi por um tempo seu pai, o diabo, Lúcifer? Sim, várias vezes, sempre que eu chamava, ele sempre se personificava para mim de várias formas diferentes, e algumas vezes só ouvia porque tinha mais alguém no ambiente e eu precisava fazer contato. Ele fez uma promessa para você de que se você fosse fiel, você o ajudaria a fazer uma coisa. O que é que foi que ele prometeu para você? Ele me disse que mesmo quando Jesus voltasse, levasse todo o seu povo, essa terra ficaria para ele reinar, e que eu, como filho dele, reinaria ao seu lado. É verdade que
foi ele quem tocou na vida da sua mãe quando você tentou abandoná-lo pela primeira vez? Foi. Os médicos não acharam nenhuma doença? Misteriosamente, sempre que eu pensava em me afastar, acontecia algo em casa, mas eu não contava. Uma coisa da história eu não quis contar para você contar para nós aqui. Quando finalmente você o abandonou, ele colocou na sua mente o suicídio. Porque às vezes ele não mata, mas faz isso, faz a pessoa se matar. E eu li nessa semana uma reportagem com um ator da TV brasileira que fez um papel de filho do diabo, e acho que a maioria de vocês sabem de quem que eu estou falando. E ele disse na reportagem ao jornal, à revista que eu li, que tudo é maravilhoso, menos pensar no fim, porque o fim, todos eles sabem que virá. A pergunta é o seguinte: o que o diabo colocou na sua cabeça para você fazer na ocasião que você resolveu abandoná-lo? A princípio, o pensamento era que o pacto foi feito comigo. A minha alma era dele, entre aspas. E que se provavelmente eu tivesse abandonado, eu iria sofrer com isso e, consequentemente, toda a minha família. Então, o pensamento que veio foi de tirar a minha vida para não prejudicar a família. E o que é que você fez, Cristiano? Quantas cartelas você comprou? Eu dei uma volta na cidade, me despedi da cidade e fiz uso de 90 comprimidos de barbitúricos. Valium, Lexotan, Mileril, Equilibrium e Damador. Eu comprei uma caixa de cada. E você se trancou dentro do carro, de frente à praia Fui do pra uma Jauá, praia deserta, travou as portas, travei as portas e engoliu os 90 comprimidos. O efeito foi fulminante, né? Instantaneamente entrei naquilo que seria chamado de pré-coma. Eu estava consciente, mas não conseguia mover nenhum músculo do corpo. E comecei a chorar. E o coração disparado, batendo dentro do cérebro, como se estivesse dentro da cabeça. A pulsação era tão forte. E naquele momento eu comecei a chorar e comecei a me recordar daquele Dia das Mães. Comecei a me recordar do amor que aquelas pessoas tiveram comigo naquele dia. Que tudo aquilo eu estava perdendo, eu estava jogando fora. Eu comecei a conversar com Deus. Eu disse: Senhor, hoje eu sei que existe um Deus maior do que aquele que eu cultuava. Sei que estou morrendo. Mas antes de morrer eu queria dizer que eu estou arrependido de tudo que fiz. Que me perdoasse. De repente eu apaguei como se fosse uma parada cardíaca. Não sei quanto tempo passou. E logo depois eu despertei. E ainda era noite. Conversei mais um pouco com Deus. E tive que seria uma segunda parada cardíaca e apaguei de vez. Depois você sentiu um calor forte e achou que já estava dentro do caixão, porque era essa a filosofia antes, né? A filosofia que eu tinha. E o que é que estava aquecendo o carro? De repente, como se estivesse despertando aquele calor imenso. Quando eu abri os olhos, eu ainda pensei assim: estou morto. Mas morto sente calor. E eu pensei: devo estar dentro do caixão. Mas quando abri os olhos, o dia tinha amanhecido, eram os raios do sol que estavam entrando no para-brisa do automóvel. Aí, alguns dos funcionários do IBAMA o encontraram. Ele teve tempo ainda, antes de desmaiar outra vez, de dizer: eu tomei muitos medicamentos. O levaram para o hospital. Os médicos fizeram uma lavagem estomacal. 75 comprimidos dos 90 ainda estavam inteiros. Não haviam se dissolvido no período de mais de 12 horas. Por um milagre de Deus. Mas ele teria morrido só com 15. Aí um médico fez uma pergunta para você. O que o médico perguntou? Quando eu recordei a consciência, o médico estava do meu lado. Ele pegou em minha mão e me disse: você acredita em Deus? O que você disse?
Eu disse para ele: olha, doutor, até a noite passada não, mas hoje eu acredito. Amém? Ele me falou: olha, jovem, não sei te explicar, não sei como explicar, mas o que aconteceu com você durante essa noite era para você estar morto. E conseguimos ainda retirar 75 comprimidos inteiros do seu estômago. Não sei como, são remédios que dissolvem com muita facilidade. E eles estão inteiros. Mais duas perguntas para terminar. Através do seu trabalho como filho de Lúcifer, você fez mal para muita gente, sim ou não? Sim. Segunda pergunta. Muita gente importante visitou o santuário que você administrava lá? Eu só pergunto, você pode dizer sim ou não. Não diga nomes, por favor. Do governo? Sim. Da televisão, artistas? Sim. Apresentadores de televisão, homens e mulheres? Sim. Cantores de música popular? Sim. Sertanejo? Sim. Sem mais perguntas. O que é que você gostaria de dizer aqui para todos nós que estamos aqui, para o pessoal que está lá vendo pelo telão, para o pessoal da televisão? Jesus é o Senhor ou não é? Imaginar por tantas vezes ajoelhado, cultuando ao inimigo, não percebi, mas Cristo estava todas as vezes do meu lado, com a mão estendida, me chamando: vem, filho, sai daí. Então vem. Já que ele fez essa ponte, vamos pedir para o quarteto cantar Vem a Mim. O Cristiano é um obreiro fiel, tem uma esposa, tem duas filhinhas bonitas, lindas. Ele tem muita tristeza de ter gastado uma parte do tempo dele servindo ao diabo. Querem saber? Quando eu o convidei para vir aqui, e o colégio autorizou que ele viesse, porque é o colégio que está pagando a passagem dele. Obrigado. O diabo não queria que ele viesse aqui. E ele sofreu uma queda num lugar e num momento em que não se cai. Mas ele está aqui para dar um testemunho de que Jesus é o Senhor. Olha, essa vida pode ter o que tiver, gente. Pode ter sofrimento, tristeza, aflição. Você pode lutar muito e parece até que não está conseguindo. Mas Jesus é o Senhor. E eu gostaria muito que você olhasse para o último capítulo da história do mundo. Não fique olhando para as páginas onde estamos com o livro aberto agora. Olhe para o capítulo final. Olhe para o dia que o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. E todos os filhos de Deus serão levados para o lar eterno. Esse é o capítulo final. Inspire-se no epílogo. Não se prenda aos capítulos internos. Olhe para o fim. Porque Jesus é o vencedor. Talvez nós estejamos vivendo sob pressão, porque o diabo criou uma circunstância tão terrível para nós hoje, para nós os que vivemos no final dos tempos, a fim de que não tivéssemos tempo de pensar em Deus e nas coisas espirituais. Já perceberam que nós corremos de um lado para o outro, dia e noite, e não dá tempo para fazer aquelas coisas que são realmente essenciais à salvação? Já perceberam isso? Há um texto de uma grande escritora chamada Ellen Goldwhite, que diz que o diabo tem feito este mundo o seu palco, o seu lugar de trabalho, e ele sabe que muito pouco tempo lhe resta. Por isso ele coloca em operação todas as suas forças, a fim de que os homens sejam enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados, até que o dia de graça se haja findado. Talvez você esteja enfrentando uma situação delicada. Não é Deus que quer que você passe por aflições. É o diabo que traz as aflições. É ele que cria uma circunstância tão terrível, tão avassaladora, tão desgastante, que nos faz desanimar, perder a fé, voltar. Hoje Jesus está chamando você. Talvez você tenha um pecado escondido no seu coração. E vou dizer uma coisa muito séria agora.
E se você tiver um pecadinho escondido no seu coração, quando Jesus vier, você não vai com ele. Se você tem um pecado, você é presa de Lúcifer. Esse é o jeito que ele tem de amarrar. Esse é o jeito que ele tem de prender. Hoje Jesus está chamando, venha a mim. Hoje Jesus quer libertar você. Hoje Jesus quer perdoar você. Hoje Jesus quer dar a você aquilo que ele tem dado ao cristiano. Uma nova expectativa de vida. Uma nova alegria. Alegria verdadeira. Não a alegria de fazer o mal para os outros, mas a alegria de dizer aos outros, Jesus é o Senhor. Pense naquele que é o seu Salvador. Pense em Jesus, aquele que morreu e quer dar a você a liberdade, quer dar a você a libertação, quer dar a você uma consciência tranquila, quer dar a você paz, quer dar a você alegria, quer dar a você prazer. Talvez mesmo sendo religiosos, como Nicodemos, nós não temos alegria. E nós temos que procurar Jesus à noite. Talvez como Tomé, estando 3 anos e meio com Jesus, ainda não temos certeza de que Ele é o Senhor. Este é o momento de você se levantar e dizer, meu Senhor e meu Deus, aqui estou eu tenho um pecado, eu tenho uma deficiência, perdoa-me, cura-me, salva-me. Se você é esta pessoa, não tenha medo de se levantar. Eu não sei muitas coisas desta vida, aliás, eu nem PhD sou, mas eu sei uma. E essa que eu sei é maior do que qualquer outra coisa. Que se você tomar a decisão de ficar com Jesus, nada e ninguém, nada, ninguém mesmo, diz a palavra, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Se Jesus estiver chamando você hoje, fique em pé, levante-se. Ele vai abraçar você, ele vai abençoar você, porque ele está dizendo, vem a mim. Tem tristeza, temores e aflição, e nossos sonhos parecem vãos. Se estamos tão cansados, querendo nosso mestre assim nos diz, venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim,
venha a mim. Com eterno amor te amei, venha a mim. Com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar, e hoje venha a mim. Volta já para o lar, e hoje venha a Jesus que chorou quando Deus deu oportunidade a Lúcifer de se arrepender lá no céu. É o mesmo Jesus que chora quando você abre o seu coração para Lúcifer e fecha-o para ele, o Senhor. Mas é o mesmo Jesus que está sempre do seu lado, dizendo: venha a mim, abandone essa vida, eu tenho algo melhor para você. Todas as pessoas, todas, que abrem o coração para Jesus, para todas elas, se descortina uma nova vida, um novo horizonte, um novo alvorecer. E para você, para mim e para todos nós, está bem à frente um grande alvorecer, o alvorecer do dia eterno, quando todos aqueles que aceitaram a Jesus, o Salvador e Senhor, irão com Ele para a eternidade. Eu quero muito que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, a vocês que estão vendo pelo telão, a vocês que estão vendo pela televisão. Que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, esteja agora no trono do nosso coração. E que a despeito de o mal desta vida, o diabo, Lúcifer e todos os seus anjos, e todos os tipos de adoração que não são para Deus, que todas essas coisas sejam afastadas da nossa vida. Incline a sua cabeça. Querido Pai, obrigado por este momento tão especial, quando o nome de Jesus, o Senhor, está sendo engrandecido e louvado, porque Ele é o Senhor de todos os povos, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de todo o universo. Obrigado porque um dia o Senhor Jesus foi lá e arrancou do braseiro de Satanás um tição chamado Cristiano, e hoje Ele dedica a vida para contar do amor. Obrigado por todos nós que temos sido o objeto da Tua bênção e do Teu amor, por todos nós em cujos corações o Senhor Jesus tem a primazia, em cujos corações Ele é não apenas o Salvador, mas também o Senhor. Querido Pai, quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se manifestar nas nuvens dos céus, que pela Tua graça e bondade todos nós tenhamos a alegria de recebê-lo e depois irmos com Ele para a eternidade. Fica no nosso coração hoje e em cada momento da nossa vida. E se tivermos que enfrentar situações delicadas, difíceis na nossa existência, aperta a nossa mão e, por favor, não nos deixes escapar do Teu abraço. Fica conosco agora, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, é a voz